Meus amores, boa tarde. Hoje nossa aula será de língua portuguesa e também de produção textual. Embora não precisa vocês pegarem o livro de gênero, tá? Porque na aula de produção será utilizado o próprio livro de português, tá bom? Lembrando que a aula de português seria hoje e a aula de produção textual amanhã. Porém, como o conteúdo de produção textual é um conteúdo já visto, eu irei apenas explicar como vocês farão a atividade, certo? Então, se torna desnecessário que a gente entre pelo Zoom novamente amanhã, tá bom? Então, amanhã nós não teremos aula de produção textual, ok? Vamos lá. Na página 136 do nosso livro de português, nós vamos falar sobre formas nominais dos verbos. Pessoal, observem que os verbos, eles têm 3 formas nominais, né? Que são, vamos já entender quais são essas formas, tá bom? Mas antes disso, para que a gente entenda melhor o conteúdo, nós precisamos revisar o que significa verbo. Verbo é a palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, indicando ações, processos, estados, mudanças de estado e manifestação de fenômenos da natureza. Então, em todo o nosso ensino fundamental, menor e maior, a gente aprende que verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Só que esse verbo, gente, ele pode variar em número, né, para saber se é singular ou plural, em modo, em tempo e em voz, e tem outras características que a gente citou aqui, nós vamos entender cada uma delas posteriormente, tá? Não se preocupem, não há necessidade de perguntar nesse momento, porque nós vamos entender cada um, tá? Vamos lá. A estrutura interna das formas verbais, né? Que formas são essas? Nós temos no verbo o radical, a vogal temática e a desinência. Olha só. Vamos entender cada um. O radical, gente, é a parte que contém o significado do verbo. Para se obter o radical, retiram-se as terminações AR, ER e IR, que significam no infinitivo, tá? A gente retira, por exemplo, na palavra escrever, retirando o termo no infinitivo, que é ER, retirando, ficou o quê? Escreve. Então, qual é o radical? Escreve, certo? Então, o radical é a parte que dá significado ao verbo. Entenderam? Aí aqui, trabalhar, retirando o infinitivo, né? A parte do infinitivo, a terminação no infinitivo, que é o AR, como é que fica? Trabalhe. Então, essa parte que é o radical da palavra, da mesma forma no cantar, no partir, certo? Tem outros verbos, aqui são só exemplos, para vocês entenderem melhor. Então, aqui nós entendemos o que é radical, que é a parte principal da palavra, certo? Retirando assim a terminação no infinitivo, AR, ER e ER. Dando continuidade, o que é essa vogal temática aqui, né? Esse segundo item. Vamos aqui entender. São as vogais A, E e I, que indicam as conjugações verbais, sendo usadas como elementos de ligação entre o radical e as desinências verbais. Vamos lá. Olha aqui. Essa vogal temática, a vogal temática A, está na primeira conjugação. Por quê? Olha só, quando as terminações AR, ER e IR, nós sabemos que elas estão no infinitivo, não é isso?
quando elas são usadas? Então, elas estão no infinitivo. E cada uma está em uma conjugação. O a é a primeira conjugação, o é a segunda conjugação e o i a terceira conjugação. Bem simples, tá? Como, por exemplo, aqui no amar está o AR, né? Como terminação do infinitivo, então está na primeira conjugação. Porque a vogal temática é o A, certo? Aqui na palavra vender, por exemplo, está na segunda conjugação. Por quê? Está na segunda, porque a vogal temática é o E. E aqui na palavra partir, termina com IR, então é terceira conjugação, porque a vogal temática, né, que é representada, é o I. Tudo bem, gente, até aqui? Me deem só um okzinho. Ótimo. Maravilha. Tema. Que tema é esse? É o radical acrescido da vogal temática. Como assim? A parte principal, por exemplo, do verbo cantar. A parte principal, que é cantar, vem de canta, não é? Olha só. Então, aqui, o radical é cante, mais a, que fica canta. Entenderam? Então, cante é representado pelo radical e esse a aqui é a vogal temática. Tudo bem? Agora, como é que eu transformo essa palavra cantar aqui, essa palavra canta, na forma do infinitivo? Vai ficar em que conjugação? Vai ficar na primeira conjugação, porque a vogal temática é o A, então vai ficar cantar, certo? Então, radical mais vogal temática é igual ao tema, tá bom? O tema é a mesma coisa de retirar o R, tá bom, gente? No finalzinho do verbo. Agora, o próximo item são as desinências verbais. O que são essas desinências? As desinências, elas vêm em modo temporal e em número pessoais. Ó, em modo temporais, é o modo e o tempo junto. E número pessoais é o número e a pessoa juntas. Então, são elementos que, acrescidos ao radical ou ao tema, indicam a pessoa, o número, o tempo e o modo verbal. Olha aqui. Vamos entender. Verbo, radical. O que é o verbo? Ele é composto, né? O verbo é composto de quê? É como se fosse uma fórmula de matemática. Ó, o verbo ele é composto do radical mais a vogal temática mais o sufixo modo temporal, que indica tempo, né, para saber se está no presente, passado, futuro, e mais o sufixo número pessoal, para saber se é singular ou plural aquele verbo, certo? Aqui nós temos as flexões verbais. Os verbos, eles podem ser flexionados. O que significa flexionado, tia? Mudado, pode sofrer mudança, pode sofrer variação, certo? Em número, singular e plural, em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, em modos e em tempo. Modo indicativo, imperativo, subjuntivo, tempo, presente, passado, futuro, tá bom? Aí vem pretérito perfeito, que é o mesmo de passado, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, tá? Isso aí vocês têm uma tabelinha que representa melhor os verbos. Aqui em número, por exemplo, olha, é o singular e plural, como eu havia falado. Por exemplo, trabalha, está no singular. Trabalhamos em plural. Ok? Tudo bem até aqui? Agora,
Quando é que esse verbo muda, né? Sofre variação, é flexionado, né? Em relação à sua pessoa. A primeira pessoa é quem fala. Quem fala? Eu, no singular. Se for no singular, será eu. Se for no plural, será nós. Na segunda pessoa, é a com quem se fala. No singular, será tu, e no plural, será vós. A terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. No singular, ele ou ela, e no plural, eles ou elas. Professora? Agora, gente, vamos prestar atenção. Qualquer dúvida, vocês retirem lá, revisando o vídeo no grupo, tá? É porque eu saí da reunião. A senhora pode me explicar de novo aí, que eu saí da reunião? Você Do tem que nada. acompanhar o vídeo lá, meu amor, senão não dá tempo. Qualquer dúvida, a gente tira no PV, tá bom? Tudo bem? Tá. Agora, um modo, meus amores, olha só. Indica a atitude do falante com relação ao conteúdo. Que modo é esse? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Indicativo, indicação de modo certo. Ou seja, quando eu estou afirmando algo, olha, eu ganhei o sorteio. Pronto. Indica uma ação que aconteceu no modo certinho, tá? No tempo certo. Subjuntivo, indicação de modo duvidoso, incerto, apresentando um fato como subordinado a outro. Olha o exemplo. Se eu pudesse viajar nas férias, ou seja, se eu pudesse, é uma coisa incerta, é uma dúvida, não há certeza nisso. É o contrário do indicativo, tá? Ou pode ser também quando eu puder viajar, né? Eu não sei quando eu vou poder. Quando eu possa viajar. Então, todos esses aqui são exemplos do verbo quando está classificado no modo subjuntivo, tá, gente? Agora, no modo imperativo, indica uma ordem, um pedido, um conselho ou uma súplica. Por exemplo, pare de reclamar e estude. Ou seja, um conselho, uma ordem, tá? Olha só, observe aqui que o pare, o verbo parar fica no imperativo porque está referente a uma ordem. Tudo bem? Dando continuidade, em relação ao tempo presente, é empregado em diversas situações. Ele pode indicar um fato ao momento da fala, por exemplo, eu aponto o lápis. Para indicar o futuro próximo, né? Por exemplo, parto para o Rio de Janeiro amanhã bem cedo. Ou também para indicar a afirmação de verdades, os homens são mortais. E também para mostrar presente histórico. Todos estavam reunidos na sala do tribunal, nesse momento entra o réu. Então, assim, o presente, ele é indicado em que forma, né? Para indicar um momento exato da fala, para indicar um futuro próximo, de algo que está para acontecer muito próximo, que aí não chega a ser futuro, tá? É presente nesse caso. Para indicar afirmações verdadeiras e presentes históricos, como eu mostrei no exemplo. Agora, em relação ao tempo pretérito, que é o mesmo de passado. Lembram que eu falei no início? Pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. Olha só, refere-se a um fato concluído no passado. Então, pretérito foi uma coisa que aconteceu no passado e que foi concluído no passado. Aí, o pretérito perfeito, por exemplo, né, que é um desses tipos de pretérito, é uma ação instantânea que já acabou, ou seja, eu fiz naquele momento e acabou, pronto. Por exemplo, o aluno apontou o lápis, ele apontou ali naquele momento e pronto, certo? Agora, o pretérito imperfeito é também passado, só que é uma ação passada
mas de maneira inacabada. Ou seja, essa ação aconteceu, mas não acabou, certo? Por exemplo, o aluno apontava o lápis quando o professor entrou. O aluno apontava o lápis, né? Porém, o professor chegou. E aí? Não acabou, entendeu? Então, isso é o pretérito imperfeito. Não se concluiu a ação no passado. Agora, o pretérito mais que perfeito é quando o fato ocorrido no passado anterior a outro fato também passado. Por exemplo, o aluno já apontara o lápis quando o professor entrou. Isso significa que ele já havia apontado o lápis quando o professor entrou. Observaram a diferença? Então, aqui nesse caso, no pretérito mais que perfeito, o fato aconteceu no passado, né? Que ele apontou o lápis, porém, só depois o professor entrou. Então, foi um fato que ocorreu no passado, anterior a um outro que também aconteceu no passado, que foi a ação do professor entrar na sala, certo? Dando continuidade agora ao tempo futuro. Nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? No futuro do presente, refere-se a um fato futuro com relação ao momento presente. Repetindo, refere-se a um fato futuro, né, que ainda vai acontecer com relação ao momento presente. Então, eu apontarei o lápis. É como se eu estivesse na sala de aula e soubesse que eu irei precisar apontar o lápis futuramente, certo? Agora, quando é que acontece o tempo futuro do pretérito? Refere-se a um fato também futuro, né, com relação ao momento do passado. Então, essa é a diferença do futuro do presente para o futuro do pretérito, tá? Exemplo do futuro do pretérito. O aluno falou ao professor que apontaria o lápis. Compreenderam? Então, o aluno falou para o professor, né? Foi um acontecido no passado, no futuro, aliás, que apontaria o lápis posteriormente, certo? As duas ações tendo acontecido uma no futuro e a outra no passado. Ok, pessoal? Agora, nós temos aqui o modo e o tempo. Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. O modo indicativo, que foi que a gente viu antes, né, nos primeiros slides, é o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Agora, o modo subjuntivo é o presente, pretérito, imperfeito e o futuro. E o modo imperativo é presente afirmativo e presente negativo, né? Quando eu afirmo algo ou quando eu nego algo, indicando uma ordem, pedido ou conselho. Formas nominais dos verbos. Nós temos essas três formas aqui que eu já até expliquei para vocês em uma outra aula, que não foi pelo Zoom, né? Através do livro de gramática, que são as três formas: infinitivo, gerúndio e particípio. A gente já teve essa aula até presencialmente, né? Mas eu vou dar uma revisada. Infinitivo tem valor equivalente a de um substantivo. Olha só. Infinitivo são aquelas três terminações, gente. AR, ER e R. Tá? Gerúndio. O gerúndio, os verbos, quando estão no gerúndio, eles terminam em NDO ou NDA. Ou seja, tem valor adverbial ou adjetivo. O menino quebrou a perna jogando bola, ou seja, quando a ação estava acontecendo, tá? E no particípio é quando já aconteceu. Os trabalhos feitos a lápis não serão aceitos. Olha aí. Feitos. Já aconteceu. Tá? Serão.
Observaram? Então, infinitivo é quando tem as três terminações, AR, ER e R. Gerúndio, quando termina em NDO, por exemplo, falando, pensando, vendendo. Particípio, quando já terminou a ação, por exemplo, falado, pensado, vendido. Dando continuidade, existem também 3 vozes verbais. A chamada voz verbal, gente, indica a relação que se estabelece entre o verbo e o sujeito sintático. Observem, nós temos 3 vozes, que são a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vamos entender cada uma delas. A voz ativa é quando o processo verbal é visto como ação, atividade ou estado, ação do sujeito. Por exemplo, os nômades atravessaram o deserto. Ativa, eles fizeram alguma coisa, né, em relação a ou aconteceu uma ação ou um estado, ou o sujeito realizou alguma coisa, certo? Que é o mesmo que a ação. Na voz passiva, é quando o sujeito é paciente, ele recebe a ação verbal. Nós temos os verbos transitivos direto como o complemento direto, que pode ser analítica ou sintética. Vamos entender. Nós temos locução verbal. Olha, quando é analítica, a locução verbal, que entra o verbo ser mais o particípio passado do verbo principal. Por exemplo, a maçã foi devorada pela criança faminta. Isso está na forma analítica, né? Porque, como é a forma analítica? É quando se acrescenta uma outra palavrinha. Quando se acrescenta uma outra palavra junto ao verbo, para que tenha ação de verbo e se transforme em locução verbal. Por isso, ela está na forma analítica, tá? A maçã foi devorada pela criança faminta. Sintética é formada pelo acréscimo do pronome pessoal SE. Partícula apassivadora. Por exemplo, aqui, olha, procuram-se, aqui, olha, o se, operários especializados. Então, a voz passiva, quando está no modo sintético aqui, né, na forma sintética, é acrescentado apenas a partícula apassivadora se, tá bom? E representado pelo hífen no finalzinho, transformando apenas em uma só palavra, tá? Voz reflexiva. É quando o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Ele faz e recebe a ação. Por exemplo, o menino cortou-se, o governo demitiu-se de suas funções. Ou seja, aqui no caso do primeiro exemplo, o menino cortou-se, foi ele mesmo que realizou a ação. Então, ele foi o agente e paciente da ação, certo? Ele faz e recebe a ação. Da mesma forma, o governo demitiu-se de suas funções, certo? O próprio governo demitiu-se. Então, ele mesmo faz e recebe sua ação. Isso, sim, é a voz reflexiva. A classificação dos verbos. Os verbos, eles são classificados de acordo com a maneira como se comportam em relação ao paradigma da conjugação a qual pertencem. Olha aqui. Aí nós temos os verbos regulares, os verbos irregulares, os verbos anômalos, defectivos e abundantes. Nos verbos regulares, são aqueles que obedecem rigorosamente sua conjugação. Por exemplo, amar, beber, partir. Os verbos irregulares são aqueles que apresentam formas que não obedecem, né, às conjugações. É o contrário, tá? Para vocês entenderem melhor, tem uma tabela lá no final desse conteúdo aí que explica alguns verbos regulares e irregulares, tá bom? Nós temos os verbos anômalos,
que são verbos que representam profundas irregularidades em seu radical. Olha aqui, ser, o verbo ir, o verbo por, tá? Ou seja, possíveis mudanças. Quando a gente irá conjugá-lo, ele acaba sofrendo algumas alterações, esses verbos aqui, por isso são chamados anômalos. Os verbos defectivos são os que não se conjugam em todas as formas previstas pelos paradigmas, por exemplo, abolir, precaver, chover, e os verbos abundantes, que são os que apresentam mais de uma forma para determinada flexão. Por exemplo, haver, aceitar, eleger, extinguir. Por exemplo, aqui no verbo haver existem várias formas, né, de se flexionar. Houver, né, é uma das formas. Então, por isso são abundantes. Nós temos aqui os verbos auxiliadores. Esses verbos auxiliadores são aqueles que são utilizados com outros verbos para a formação do tempo composto. Por exemplo, tenho, estudado, havíamos feito. E das opções verbais, poderão ganhar, precisamos vencer. É auxiliar o verbo que está conjugado, tá? Não é o que está no infinitivo, é o que está conjugado. Por exemplo, aqui, tenho estudado. Os dois são verbos, mas qual é o verbo auxiliar? O tenho, que vem do verbo ter, que é ele que está conjugado, certo? Aqui no verbo havíamos feito, os dois são verbos, porém, o havíamos funciona como verbo auxiliar, porque é o verbo que está flexionado, que foi mudado, que vem de haver, certo? Agora, nós temos aqui o último slide, que é a formação do tempo composto ou das locuções verbais, né? Que ocorrem sempre em uma das formas nominais, que é no infinitivo, gerúndio ou particípio, que a gente viu lá no início. Os verbos auxiliares mais comuns são ter, haver, ser ou estar. Como a gente viu aqui, olha. O ter, né, que é representado aqui pelo tenho, o haver, pelo havíamos, aqui nós temos outros, o poder, né, pelo poderão, e o precisar pelo precisamos, certo? Ok, agora nós iremos sair aqui do modo interromper aqui o compartilhamento e lá na página 151, na página 151, que é a atividade que vocês farão como sendo de produção textual, tá? Que seria da aula de amanhã. Essa atividade é uma reportagem, tá? Essa reportagem, lembram que vocês fizeram uma reportagem lá do livro de gênero? Lembram? A última produção de vocês foi uma reportagem do livro de gênero. Então, seguem as mesmas instruções daquela reportagem. O que eu quero que vocês façam de diferente é o tema. Por exemplo, o tema está localizado lá na página 152, né? Os temas que vocês irão escolher, que estão destacados aí, educação, cultura, saúde, lazer, esportes e cidades. A atividade que vocês fizeram sobre isso, vocês gravaram um áudio, não foi? Também. Vocês irão fazer desta vez apenas escrito, não precisa gravar áudio, tá? Vão fazer apenas as perguntas e você mesmo irá perguntar e irá responder o que a pessoa falar, tá bom? Aí, o que vai ser de diferente da outra reportagem? Apenas o tema, tá bom? Se, por exemplo, você tiver escolhido o tema, vamos supor, saúde, então, desta vez, você já vai escolher um outro tema, qualquer um dos outros, desde que não seja o mesmo. Entenderam?
Tia, Lembrando que são 10 perguntas e desta vez não tem perguntas de marcar, tá? São todas as 10 perguntas de escrever, porque não vai ser preciso áudio, tá bom? tia, minha reportagem tinha 3 temas. Pois é, você vai ter que escolher só um para essa. Gente, nosso tempo já esgotou aqui, está desativando aqui já, viu? Só tem menos de 1 minuto. Aí, foi tudo bem explicadinho, mas qualquer coisa que vocês não entenderem lá no grupo, que eu vou digitar, aí vocês me perguntem no PV, tá ok?